todos os dias uma vida regalada. Pastor, o que é uma vida regalada? Uma vida esplêndida, a seu próprio bel prazer. Ou seja, ele não vivia para Deus, ou em função de ajudar as pessoas. Porque a gente vê o mendigo na porta da casa dele e ele não dava nada. Ele não vivia nem para Deus e nem em função de ajudar as pessoas. Embora ele era rico, tinha posses, tinha grana, dava para fazer. Mas ele vivia uma vida regalada, ou seja, em função de si mesmo. E ele vivia esplendidamente. Ou seja, onde ele chegava, ele era notado. A Bíblia traz a história, então, desse homem rico. Você vê que a Bíblia não dá nome para ele. Diz que ele era rico, mas não dá nome. Agora, fala também de quem? De um certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro já tem aqui, ó, o nome Lázaro. O rico não. Mas o Lázaro, a Bíblia diz aqui, ele era mendigo, tá? Mendigo. Era cheio de chagas, ou seja, ele não era mendigo porque ele não gostava de trabalhar. É porque ele era doente. Quando se diz chagas aqui, é lepra. Naquela época, as chagas era a lepra. Aqui você vê só falando de chagas, mas o que é chagas? Aqueles tumores, tudo da lepra, e ele, então, tanto é que os próprios cães, diz a Bíblia, que vinha para lamber as suas chagas. Então ele era um homem pobre, era mendigo. Certamente a família abandonou ele, e a Bíblia diz que ele estava cheio de chagas à porta daquele. Você vê a humildade? O rico era avarento, mas mesmo assim ele esperava, ficava ali todo dia para ver se o rico se compadecia e lhe dava alguma coisa. Mas está escrito aqui que ele desejava alimentar-se com as migalhas. Olha, ele não queria muita coisa. Ele queria o quê? Um pouquinho. Ele queria as migalhas que caía da mesa do rico. Você vê que quando a gente fala de um trabalho social e para ajudar alguém, a gente diz, irmão, você não precisa trazer uma cesta básica. Você pode trazer 1 quilo, meio. Se você quer ajudar, não tem desculpa. Dá para trazer alguma coisa. Porque ele não queria muito, ele queria a migalha, a sobra, irmão. E qual é a casa que não tem sobra de comida, de alimento? Tem coisa que às vezes a gente compra tanto que até estraga. Ele queria a sobra, migalha. E diz aqui, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães, eu só estava pesquisando se aqui fala os cães. Você já percebeu que sempre com um mendigo, às vezes está um cachorro? E eu procurei um mendigo algum tempo atrás, eu quis saber, porque quase todos têm um cachorro. E eles contam sempre a mesma história. Encontrou o cachorro doente, machucado, abandonado. E aí, além dele conseguir alimento para ele, tem uns que comem a metade. Você dá um marmitex, por exemplo, ele dá a outra metade, dá para o cachorro. Você vê, o cara não tem nada, ainda pega do que tem e dá para o cachorro. Mas aqui não fica bem claro, parece que talvez até os cachorros do homem rico. Será que ele não se alimentava, não alimentava os cachorros? Eu não sei, não fica tão nítido. Eu pesquisei a fundo, eu queria saber quem era o dono dos cachorros.
os próprios cachorros. Parece que está falando os próprios cachorros do rico. Mas isso não está bem explícito nesse versículo. Todavia, era isto que acontecia. Vinham os cachorros lamber-lhe a chaga. Isso dói, meu irmão. É chaga, entendeu? Você não vê que você tem uma ferida, de repente o cachorro vem e o cachorro vem, né? Mas olha o que diz a Bíblia. Preste atenção. A diferença começa aqui no versículo de número 22. Aconteceu. Então isso aqui não era uma parábola apenas pegando uma coisa inexistente. Jesus afirma, aconteceu. Ele só não deu nome no rico, de repente era alguém conhecido ali, até familiar o seu nome. Mas ele diz, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Claro que o rico ia aparentemente ia viver mais. Certamente o Lázaro morreu de fome, ou com essas chagas no corpo dele, ele morreu primeiro. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico. Só que não diz aqui que o rico foi levado por alguém. Ele morreu e foi o quê? Sepultado. Você está vendo a diferença, irmão? Você está vendo a diferença? É por isso que a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui a Bíblia já estabelece uma diferença. Eu vou refrescar sua memória. O mendigo morre e é levado por quem? Pelos anjos. Olha o privilégio, levado pelos anjos. O que vai acontecer no arrebatamento da igreja? Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele vai enviar os seus anjos. E nós vamos passar por uma transformação, se nós estivermos vivos aqui, e os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus vem com miríades de anjos, ele vem com a legião de anjos, no dia do arrebatamento. E a Bíblia diz a diferença, e aqui mostra, o mendigo morre e é levado pelos anjos. A Bíblia fala aí o seguinte, que ele morre igualmente como o rico também morreu, mas estabelece uma diferença, que ele foi levado pelos anjos e fala para onde ele foi, seio de Abraão. Ou seja, foi levado, mostra certinho, ele morreu e foi levado pelos anjos, e aí mostra aonde ele foi, seio de Abraão. Só que diz o versículo de número 22, na sequência, e morreu também o rico. E aí apenas diz, foi sepultado. Foi sepultado. Ou seja, ninguém sabia, morreu. Por isso que eu digo, às vezes tem velórios aí, e as pessoas dizem, descansa. Esse dia morreu algum tempo atrás morreu um famoso aí, e as pessoas dizem, descansa em Deus, descansa com Deus. Ímpio, incrédulo. Irmão, não tem esse negócio de descansa com Deus, não. Se não servir a Deus, a pessoa morre e vai para o Hades. Já é um pré-inferno, já é um pré-sofrimento. E aí depois do lago do Hades, ele vai ser jogado num outro lugar, aí sim, definitivamente.
Então não tem esse negócio não, o fulano de tal, e morre uns aí incrédulos que vivem metendo pau no evangelho, e aí eu fico observando, essa pessoa jornalista, uma TV aí, sabe, descansa com Deus, aí tem 7 missas não sei do que, encomendar a alma dele e tal, aquela, irmão, não existe isto, o que existe é o que está escrito aqui. Está escrito na Bíblia que ao homem ou aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o quê? O juízo. Ou ele entra no céu quando morre, ou ele vai para o inferno. Não tem meio termo. Não tem um lugar intermediário aonde diz, como eu falei há algum tempo atrás aqui, do purgatório, né? Eu falei, eu conheço purgatório. Agora, purgatório, um lugar intermediário para jogar as almas. Diz onde ficam as almas peladas ali e tal, se recuperando, se aperfeiçoando. Este lugar, biblicamente falando, não existe. Não existe. Ou a pessoa morre com Cristo, servindo a Ele, e vai para o paraíso, ou a pessoa morre não servindo a Cristo e vai para o Hades, casa dos mortos injustos, e fica lá já, num pré-inferno, sofrendo. E depois vai sofrer muito mais, eu vou mostrar. Então, só para mostrar para vocês aqui, que o rico morreu no verso 23, 22, e ele foi sepultado. Só que lá no Hades, o verso 23 diz, que ele ergueu os olhos. Sabia que tem gente que nunca chorou aqui, mas vai chorar lá no Hades. Nunca se arrependeu dos pecados aqui, vai querer se arrepender lá no Hades. Como o rico pediu até clemência. Pai Abraão, manda profeta lá, manda anjos lá. Nananina não, o negócio é enquanto tem vida. E isso serve para mim, serve para você que é cristão, que está com a corda bamba, não sabe se serve a Deus ou ao mundo, fica aí um pé na igreja, outro no mundo, não tem esse negócio. A verdade bíblica é esta. Ele morre, é sepultado e diz que lá no Hades, ele ergueu os olhos, estando já no quê? Em tormento. Já é um pré-inferno, é um sofrimento. O Hades, casa dos mortos injustos, já é um sofrimento. Já é um sofrimento. E morreu, irmão. Morreu sem Jesus, imediatamente a pessoa vai para o Hades. Hades é inferno, tá? É inferno, já vai para lá e já é atormentado. Diz aqui que ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vou parar aqui a parábola, depois nós vamos continuar. E vou mostrar para vocês, preste atenção. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, olha a cena, e Lázaro no seu seio. Enquanto ele estava lá, sendo atormentado no Hades, ele levanta os olhos e ele vê tudo aquilo que Lázaro estava desfrutando. E dá o nome, além dele ser levado, regiões. O Érebo, onde os mortos passavam imediatamente após a morte. E Tártaro, isso é uma mitologia grega. Calma aí que eu vou... Isso aqui é uma história, entendeu? Tem o seu cunho, o punho de verdade? Tem, mas a gente tem que mostrar isso para você entender. São lendas mitológicas, para você entender. Então, o que eles dizem nessa mitologia grega?
que o Hades era dividido em duas regiões. O Erebro, onde os mortos passavam imediatamente após a morte, e Tártaro, a região mais profunda, onde os ímpios cruéis haviam sido aprisionados. Além de estar lá no tormento, era aprisionado. Era um lugar infeliz, sombrio. E hoje eu peguei até um vídeo para mostrar. Eu falei, não vou mostrar. Não, é assustador. Eu peguei hoje alguns vídeos para trazer e mostrar o Hades, o inferno. Meu Deus do céu, irmão, é terrível só de ver. Não tem gente que assiste esses filmes assim, dá até pesadelo.